Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a preocupação do Alexandre de Moraes com a Magnitsky, né? A Folha de São Paulo coloca aqui que o Moraes pode acionar um foro internacional, um tribunal internacional contra a lei Magnitsky, mas a eficácia é bem limitada. Ou a outra alternativa, as outras duas alternativas que ele tem, é a justiça americana e a diplomacia. O problema é que nenhuma das duas vai dar certo, eu vou explicar para vocês o porquê. Ele está desesperado não só por ele, mas porque também já estão com preparação bastante clara de colocar sanções na lei Magnitsky contra a esposa do Alexandre de Moraes. A esposa do Alexandre de Moraes não entrou diretamente na lei Magnitsky, mas ela já é afetada indiretamente pelo fato dele estar na lei Magnitsky. Pessoas próximas a ele podem ser sancionadas também. Então não seria nem o caso dela entrar na lei Magnitsky. Seria apenas os Estados Unidos incluir nas sanções do Alexandre de Moraes sanções à mulher dele, o que é um processo bem mais simples lá nos Estados Unidos. E isso certamente afetaria muito o Alexandre de Moraes, embora ele pessoalmente não tenha negócio nos Estados Unidos e aqui no Brasil possa se virar aí com um banco pequeno, não sei o que lá. No final das contas, a alternativa que ele tem é justamente usar a conta da esposa. É o que acaba acontecendo nesses casos, né? E o que vai acontecer nessa situação de usar a conta da esposa? A esposa é quem tem o dinheiro aqui, porque já é assim normalmente lá no STF, né, nos grandes tribunais. O juiz em si ele não tem muito dinheiro porque ele recebe só o salário do STF, mas quem enriquece a família é o agregado, ou em alguns juízes é a esposa, outros é o filho, outros é um amigo, mas né, sempre tem um escritório ligado, é o escritório que é o negócio. Então, esse é um problema que pode ser muito maior para o Alexandre de Moraes e ele está sem saída aqui. Essa notícia foi sugerida por representantes do Xvideos no Brasil, Timecop e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o Moraes pode acionar um foro internacional contra a lei Magnitsky, mas eficácia é pouco provável. Então ele está dizendo aqui a Folha de São Paulo: a medida, no entanto, teria andamento lento e mesmo com resolução positiva para magistrado, seria pouco eficaz na avaliação de especialistas ouvidos pela Folha. Por que um tribunal externo seria melhor para Alexandre de Moraes do que, por exemplo, entrar na justiça americana? Ele poderia entrar na justiça americana, não haveria problema nenhum, né? A questão toda é que, tanto no caso do tribunal externo quanto no caso da justiça americana, teria que haver uma investigação. E o Alexandre de Moraes sabe que, se investigar o caso dele, vão ver que houve mesmo abuso de direitos humanos da parte dele. A gente já falou isso aqui. É evidente, tem um monte de problemas com que o Alexandre de Moraes de fato fez coisas erradas. A prisão do pessoal do 8 de janeiro, a certidões inventadas naquilo ali, mas qual que é a vantagem dele usar um tribunal internacional? Ele pode usar um tribunal lá da ONU, que é altamente esquerdista, que é altamente ligado ao PT, e que daí, eventualmente, esse tribunal poderia fechar o olho para todo esse absurdo em nome de temos que defender a democracia, sabe essa parada? Pois é, poderia inventar essa história toda e dizer que o Alexandre de Moraes está certo e os Estados Unidos está errado. Só que qual que é o problema disso? Uma decisão nesses tribunais internacionais não tem validade legal nos Estados Unidos, teria que ser visto pela justiça americana do mesmo jeito. E o caminho mais natural, mais simples e mais rápido para ele sair da lei Magnitsky seria entrar na justiça americana. Seria entrar na justiça americana e fazer, né, o processo lá. A justiça americana é muito mais rápida, ela é cara, tá? A justiça americana, a justiça nos Estados Unidos é muito caro. Qualquer advogado lá ganha fortuna, é realmente muito caro, mas seria o caminho mais rápido, né? O Alexandre de Moraes tem dinheiro, ele pode bancar esse tipo de coisa, né? Ele entra na justiça lá e aí vai ter que responder as coisas todas. O problema dele é esse, que quando ele entrou na justiça americana, ele vai ter que responder. Ou seja, evidentemente, o pessoal do governo americano que colocou ele na lei Magnitsky, né, o Scott Bassett, vai argumentar mostrando os casos de abuso dele mesmo. E aí, ou seja, esse processo vai dar muito mais garantia para o Trump do que para o próprio Alexandre de Moraes no final das contas, né? Além disso, tem um outro problema dele entrar na justiça americana. Lembra daquele processo que está correndo na Flórida contra o Alexandre de Moraes? Pois é, está correndo um processo lá. Ele não conseguiu ser citado ainda, né? Porque ele justamente se esquiva da citação aqui no Brasil. Aí o que acontece nesse caso, né? Ele entrando na justiça americana, automaticamente ele pode ser citado lá nos Estados Unidos, porque ele vai constituir um advogado, vai ter um escritório que vai ser o advogado dele lá nos Estados Unidos, esse advogado vai ser citado imediatamente pelo Tribunal da Flórida e ele vai estar fechada a relação processual lá na Flórida também. Então ele também já vai ter que responder por esse outro processo aqui. O problema do Alexandre de Moraes é esse, ele está achando que vai ficar só na palavra. Não vai, a coisa vai ficar aqui, vai piorar. Vai entrar a esposa dele. O terceiro caminho que eles falam aqui, ó,
Eles comentam duas vias possíveis de contestação: a diplomática e acionamento do judiciário americano. Acionar o judiciário americano pode ser a mais promissora na interpretação de Fábio Andrade, cientista político. A proposta já foi debatida pelo governo Lula e já foi negada pelo Alexandre de Moraes. Ele não quer essa coisa. Por quê? Porque ele sabe que fez coisa errada. Ele sabe que está tudo errado o que ele fez nesse processo mesmo, né? Andrade diz que é possível a contratação de um escritório jurídico no país para representar a justiça, o argumento da má utilização da lei. O problema nisso seria o fato da Suprema Corte daquele país ter tendência conservadora. Olha a filha da putagem deles, né? Eles estão dizendo que a Suprema Corte lá poderia julgar no outro sentido, né? Mas o problema não é esse. O problema é que o Alexandre de Moraes sabe que está errado. Ele sabe que se tiver um julgamento justo, ele perde. Né? Ele só está ganhando o julgamento aqui do Bolsonaro porque aqui não tem julgamento. Ele é o juiz, ele determina tudo, né? Aqui, ó, pode acontecer de Moraes ganhar em instâncias mais baixas e ter a decisão revisada pela Suprema Corte. O que é falso, o caro Andrade, porque o problema não é que a Suprema Corte de lá não age como a Suprema Corte daqui. Ao contrário do que você imagina. Não é a putaria que tem aqui, tem lá também. Não é assim, não. E o problema é que eles sabem que o Moraes está errado, que tem evidências amplas disso daí, né? A aposta também seria arriscada e custosa na interpretação do especialista. É um caminho que também envolve riscos. Por quê? Porque eles sabem que vai ser decretado já na primeira instância que o Alexandre de Moraes está errado, né? A outra via possível é a diplomática, também tem seus percalços, né? Segundo Andrade, não só o Itamaraty, mas toda a diplomacia tradicional tem tido muita dificuldade para reverter decisões da Casa Branca. Ainda assim, é uma via possível, interpreta Elaine Souza e coisa e tal, vai tentar resolver isso daí. A lei em si é problemática, não cabe os Estados Unidos ser juiz do mundo. Não, mas os Estados Unidos não está sendo juiz do mundo, ele está sendo juiz dos Estados Unidos, ele está proibindo negócios com empresas americanas, não tem nada a ver com o resto do mundo, né? Enfim, no final das contas, esse tipo de coisa mostra que o Alexandre de Moraes não tem resultado. A única maneira que ele tem é entrar na justiça americana. Ele não vai fazer isso porque ele sabe que está errado, né? E a coisa vai piorar, eles já viram que vai piorar. Os Estados Unidos preparam lei Magnitsky contra a esposa de Moraes, né? Não há necessidade de incluir ela na lista de pessoas sancionadas. Eles podem meramente incluir sanções a ela dentro da sanção que já está do Alexandre de Moraes, porque a sanção do Alexandre de Moraes já fala que pessoas próximas a ele, ou pessoas ligadas a ele, que atuem como auxiliares dele, podem ser sancionadas também. E daí, ou seja, basta os Estados Unidos fazer uma declaração dizendo, olha só, essa pessoa aqui, Viviane Barsi, né, o nome da mulher dele, a Viviane Barsi também é sancionada, também não pode ter conta, também tá tudo aí porque é associada ao Alexandre de Moraes, né? E aí você vai ter esse problema todo para eles, né? Isso vai acontecer muito em breve. Eu acredito que talvez seja a coisa mais fácil dos Estados Unidos fazer para reforçar este problema, né? Hoje, lá no STF, o grande desafio do Alexandre de Moraes é trazer as outras pessoas todas para junto dele, botar todo mundo na fogueira, porque ele acha que assim ele consegue uma folgazinha, mas eu não acredito que isso aconteça e botando a mulher do Alexandre de Moraes seria uma maneira de você dar uma sinalização ainda mais pesada para os outros juízes, né? Ó, meu amigo, lembra que tu votar sim lá pela prisão do Bolsonaro, vai chegar na primeira turma essa votação. Tu votar sim lá na prisão do Bolsonaro, tu não vai estar comprometendo só você, não. Você pode ser macho pra caralho aí e não tá nem aí. A Carmen Lúcia, macha pra caralho, vai lá, vou votar sim, vou entrar na Magnitsky, mas vai botar o marido dela também nessa história. Os outros ministros vão botar a mulher deles na história também. Pode ser muito pior no final das contas, né? Então é isso daí, o Alexandre de Moraes não tem saída não. E de novo, quem tá achando que não, é só ele esperar 3 anos de Trump, vai vir um presidente democrata depois e aí ele resolve esse problema. Eu já expliquei para vocês que não é bem assim não. Existem outros casos de juízes que foram questionados também na lei Magnitsky e não saíram depois que mudou o governo não. Os Estados Unidos têm esse padrão de manter a punição porque, lembra, eles são meio que a polícia do mundo, né? Na prática são, né? Por mais que você considere que eles não deveriam ser, na prática eles são. Então eles sabem que se você bota punição em alguém e depois tira a punição no próximo presidente, a punição do próximo presidente passa a não valer nada também, porque aí quem sabe o outro presidente vai tirar a punição dele também. Então basicamente você perde o poder de aplicar punições nesses casos, né? Então eu não acredito que tenha reversão nesse caso aqui do Alexandre de Moraes e acho que a esposa dele deve entrar muito em breve. Os outros ministros, está todo mundo aguardando a decisão da primeira turma, como é que eles vão votar na questão da prisão do Bolsonaro, o que deve indicar o comportamento deles daqui para frente no processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Vamos aguardar, vai ficar emocionante isso daí.